Desde que seja compartilhado, né? E não escondido a 7 chaves, né? Porque teve normalmente... até agora as 7 chaves, né? Então, tem... E o que eu fico feliz é o seguinte, o que eu estou defendendo aqui, nesse ponto do planeta, nos 4 cantos do planeta tem gente defendendo a mesma coisa. Tem gente falando da mesma coisa. Né? Então, assim, você fica... Puxa vida, então tem um sentido isso, né? Então, quer dizer, é a nova verdade que está sendo propagada, que está sendo trazida para a gente. Nós estamos em tempos que a gente precisa ir em busca da verdade. É para quebrar a Matrix mesmo. É a última chance. É por isso que muitas pessoas, inclusive você, que tentam abrir os olhos das pessoas, são perseguidas. Né? Porque, assim, até então, hoje eu vim falar de Anunnaki. Né? Até então, o assunto sobre Anunnaki, né, ficou sob o estigma da ridicularização. Então, as pessoas, assim, muita gente não sabe o que é Anunnaki. E muita gente pensa que Anunnaki é assunto ridículo, é brincadeira, é palhaçada, né? E, na verdade, assim, a conotação de deboche, né, desse tema, o tema Anunnaki, está totalmente incondizente com os trilhões de dólares, de rublos, né, para preparo militar, né, de alguns países, como a Rússia, que estão investindo, né, trilhões para se protegerem dos Anunnaki. Né? O próprio Bill Clinton, parece que falou em 1975, ele falou que há um governo dentro de um governo, que o chefe de Estado não tem o poder total daquele país, porque existe um poder acima do dele. Né? Então, assim, esse poder que o Bill Clinton falou, esse poder que o Putin, eu me preocupei muito, né, com a guerra, porque um pouco antes da guerra lá da Rússia, o Putin estava falando muito em Anunnaki. Em 2015, o Comitê Científico Militar da Rússia, tá, advertiu contra o perigo dos Anunnaki. Né? E investiu trilhões de rublos para se defender dos Anunnaki. O próprio Putin falou que a maior ameaça dele seriam os Anunnaki. E em 2019, o Putin, através do Gabinete Federal, falou que todas as mudanças climáticas do planeta não se deviam ao homem, e sim aos Anunnaki. Então, assim, o tema é muito mais sério do que a gente possa imaginar, não é? Todas as ideologias políticas, religiosas e econômicas do mundo, em todas as décadas, como nazismo, comunismo, socialismo, capitalismo, tem base em linha enquista e em lista. O que é linha enquista e lista? Em Anunnaki. Os mesmos Anunnaki que passaram por deuses nos 4 pontos do planeta estão aqui hoje, continuam ativos hoje. É eles que estão guerreando lá no território do Iraque, da Síria, ali, de Israel, tudo. Tá? Eles que estão lutando em busca de território, como sempre foi, em nome de Estado Islâmico, em nome de ISIS, em nome de Hamas. Eles, clã deles, sobrevivem. E eles também. Porque o poder de sobrevida deles é assim. Cada ano de vida deles equivale a cerca de 3.700 anos nossos. Então, a nossa vida é um piscar de olhos para eles. Então, imagina, eles atravessam os séculos vivos. Um deles, inclusive, é imortal. Então, tudo gira em torno deles. O poder,
o ápice do governo oculto, quem está no ápice? É um deles. Então, o assunto é muito sério. É muito sério. E eles estão dispostos a fazer todo tipo de manipulação. Eles estão querendo reduzir a população para 2/3, né? Para 1/3, eliminar 2/3 da população. Tudo que a gente está vivendo hoje vem de decisões de um governo superior. Esse governo que o Bill Clinton falou. Aquele pessoalzinho que estava em Davos agora há pouco, né? Oi, não entendi, desculpa. Aquele pessoal que estava em Davos agora há pouco. Sim. Né? Sim. O Fórum Econômico teve algumas decisões importantíssimas de onde estão surgindo. Eles tomaram 17 decisões, né? Bruscas, né? Que vão ser tinas, que vão ser... Põe em jogo tudo até então. Vai derrubar tudo que teve em pé até hoje, vai ser derrubado. E o que tem isso? O dedo Anabel, que tem. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você perguntou para mim, off, se eu sabia alguma coisa sobre o Anunnaki, eu respondi para você que através de lives e outras coisas. Essas outras coisas são, por exemplo, livros que eu tenho do Robson Pinheiro, e ele fala muito sobre os Anunnakis, né? Então ele fala não só dos Anunnakis, mas principalmente dos Anunnakis. Tem um livro que ele fala muito, e até então eu não tinha essa percepção deles, né, dessa parte cruel deles, né? Talvez eu tenha lido o livro do Robson, mas assim, de uma forma romantizada e não friamente, porque até então, eu não sei se você já leu os livros dele, mas assim, até então, o meu entendimento é que eles são uma raça que, de muitos milhares de anos atrás, vieram auxiliar na expansão do planeta e fizeram toda essa experiência também com os seres que aqui já viviam, né? Fazendo tentativa de melhoras com DNAs e tudo mais, e muitos morreram porque não deu certo. Das outras vezes parece que ficavam assim, uma coisa assim, uma aberração, e aí até que, né, eles conseguiram acertar uma fórmula, né, e que esse ser conseguiu ser um pouco acima do que o ser que já vivia aqui, um ser melhor, digamos assim, né, mais um tempo de vida maior. Então, assim, talvez ou ele passou de uma forma e eu não entendi, romantizei isso aí, ou ele realmente mostrou aquele lado bom dos Anunnaki, porque eu acredito que na verdade, assim, existem referências bibliográficas muito mais antigas do que dele, né? Tipo assim, muitos autores embasam as suas pesquisas no Zacarias Sitchin. Por quê? Zacarias Sitchin decifrava escritas cuneiformes, que são as escritas da civilização suméria ou da Babilônia, que eram aquelas de cureta, né? E que estavam basadas. Porém, eu não faço meu embasamento nesses autores, não. Todos os meus livros falam de Anunnaki. E o material que eu trago é material da Universidade de Colômbia, porque lá existe uma equipe especializada em escrita cuneiforme, né? Na verdade, não tem como romantizar Anunnaki. É um grupo do mal e do mal. Não tem parte bilateral, é bom e mal. Não. O que aconteceu é que eles monopolizaram a humanidade. O que é isso? Eles roubaram a humanidade das mãos dos criadores. O próprio livro, o Antigo Testamento, Gênesis, tem uma citação: vamos fazer do homem a nossa imagem e nossa semelhança. Plural. Em nenhum momento falou a minha imagem e minha semelhança. Então, para começo de conversa, não é um criador, foram muitos criadores.
E esses criadores, o nome deles é Anunnaki. Esses criadores, que é essa nata, dentro da escala de Kardashev, é uma escala criada por um russo, um astrofísico, que tem como base energia coletada, armazenada e usada em escala logarítmica. E esses seres estão enquadrados na escala 2, Gordons, do filme, daqueles filmes Guerra nas Estrelas. Então, esses seres existem. E esses seres, eles têm, alguns deles, a missão de pulverizar a vida na Terra. E eles vieram. E dentre eles estavam os Anunnaki. Anunnaki, porque não existe palavra plural. É só... Estavam os Anunnaki. Só o que aconteceu? A prepotência desses Anunnaki fizeram com que eles tomassem a humanidade para eles. Tomassem a humanidade para eles e fizesse todo esse plano de articulação. Nós estamos num planeta que foi, depois disso, considerado planeta exílio. Nós estamos num planeta umbralino. É um planeta tão escuro e que fede tanto que os antigos moradores do Antigo Egito chamavam a terra de quem? Terra da escuridão. Porque se comparar Sírios, o planeta Terra é muito escuro. Sírios tem não sei quantas bilhões de vezes mais iluminado que a Terra. E o que você pode esperar da atmosfera de um planeta? Mais de 100 mil abortos por ano, onde o maior comércio é droga, armas, onde derrama sangue o tempo inteiro. Você acha que isso não fede? Fede, e muito. Nosso planeta está enquadrado dentro de um planeta umbralino. E quem toma conta desse planeta são os Anunnaki, porque eles fedem da mesma maneira. São dois irmãos que dominam a Terra, que é Enlil e Enkidu. Enki e Enlil. Linha enquista, linha enlista. Cada um tomou um rumo. O nosso sistema financeiro mundial tem um olho que tudo vê, o dólar tem um olho que tudo vê, porque o olho que tudo vê é um dos filhos de Enki. Então, a linha enquista foi para um lado, a linha enlista foi para o Cáucaso e se misturou com aristocratas, com a família Rothschild. Desse clã de Enlil surgiu as famílias Rothschild, formou muitas famílias que estão no poder do mundo, poder financeiro, por troca, por casamento entre aristocratas e com esse clã. Então, quer dizer, combina. A parte, também, uma parte foi para Canaã e foi para outros. Abraão vem da Babilônia. Ele vem da Babilônia. Então, assim, esses dois Anunnaki, eles se passaram por deuses em todas as mitologias da Terra, nos 4 cantos do mundo, e ainda estão presentes hoje. Eles foram no Antigo Egito, eles foram Osíris, Ísis e Horus. Eles foram na Babilônia, tipo Ra. Eles foram na Escandinávia, foram Thor, Odin. Foi na Mesoamérica, como chama? Aqueles que vieram do rio, sumiu agora o nome. Esqueci. Cada parte do mundo, esses mesmos Anunnaki se passaram por diferentes, porém com as mesmas características físicas, com a mesma simbologia, tipo o tridente, que é o arpão, o leão, o touro, né? Todos eles usam a mesma simbologia, mesmas características físicas, porém denominações diferentes em todas as mitologias. E não pensa que eles foram embora, não. Eles estão hoje aqui. E um deles é Jeová. É Jeová, com linha reptiliana. Tá? Então, é um estudo muito aprofundado que eu tenho feito disso, e com base junto com alguns grupos de grandes universidades do mundo. Tá? Então, assim,
Tenho aqui até para trazer para vocês, tipo assim, Enki. Enki, ele foi para... O clã de Enki, um clã, foi para a linha da Transilvânia, para a Romênia. E onde surgiram aquelas lendas de vampiros, né? Dali surgiram algumas lendas, e tipo assim, tem os códex, o maleficiário, sei lá como é que chama, criados, inclusive, pela Igreja Católica para a defesa dos vampiros na época, tá? Todos eles vieram desse clã de Enki que foi para a Transilvânia, os vampiros da Transilvânia. Então, assim, se você pegar alguns episódios que aconteceram, né, em algumas partes do mundo, fazem muito sentido um clã de Enki. Por quê? Enki, ele é parcialmente reptiliano, porque ele é filho de Antu, que é uma reptiliana, e Anu. Já Enlil, não. Enlil não é reptiliano. Enlil é imortal, mas ele, por uma técnica chamada splicing, que é uma técnica que a gente utiliza na veterinária, ele conseguiu fazer a síntese proteica dele com base no RNA no lugar de DNA. Então, ele consegue, com essa síntese proteica, se transformar, se metamorfosear da forma que lhe convém. Então, ele vive personagens ao longo dos séculos. Tipo assim, ele foi Ciro II, um rei da Pérsia. E como que eu estou dizendo isso? Fácil afirmar, mas eu provo. Ciro, ele teve toda uma... Na verdade, ele tem toda a ligação, né, com Jerusalém, com Israel, com tudo aquilo ali. Você pode observar isso que eu estou falando. Mas como que eu sei que ele é Enlil? Porque ele tem um tablet, que no Museu Britânico está lá, escrito Ciro II. Eu fui rei Acádio, eu fui rei Sumério, eu fui rei nos 4 cantos do planeta. Esse cilindro que está no Museu Britânico de Ciro II. Lá no Parque de Sydney, na Austrália, tem um monumento imenso na porta do pátio lá do parque, de Ciro II. Sabe como é que ele se apresenta nesse monumento? Alado, gigante, da forma que Enlil é. Então, assim, temos arqueologia que comprova, temos cilindros, temos materiais arqueológicos que comprovam, não são livros. Os meus livros são nada mais que traduções desse material. Não são traduções nem de Zacarias Cid, entendeu? São de escritas cuneiformes, que são as são as confiáveis, aquelas que a gente tem que embasar o nosso saber. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa se atentar e trazer, porque tudo tem uma explicação Anunnaki.